Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Eu tava posicionado num trade aqui agora há pouco. Vou colocar um trecho do vídeo aí para vocês acompanharem esse trade. Vou explicar aqui o racional. Quero te mostrar algumas técnicas boas para você replicar no dia a dia e encontrar boas oportunidades no mercado em todos os ativos, de todos os mercados, e funciona para todos os tempos gráficos também. Então é bem versátil, útil e bem assertivo também. Então bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E olha só o trechinho desse vídeo posicionado nesse trade agora há pouco, acabei de fechar esse trade. Vamos lá. Olha aí, pessoal, estou posicionado nessa configuração. Olha só, vou colocar aqui para vocês. 1.600 e poucos dólares, né? Nesse cenário, que é exatamente essa compra aqui, ó. Deixa eu marcar certinho para vocês verem. Foi uma compra feita aqui embaixo, tá vendo? Exatamente nesse ponto. Stop abaixo, nesse movimento inteiro aqui que vem se estendendo, né? Uma configuração de swing trade. E aí a gente está ali nessa localização. Eu já fiz a condução do stop. Tá? O meu stop já está aqui, ó, nesse ponto, embaixo desse fundo. Que é um fundo que realmente o mercado já está andando aqui mais, deixa eu ver, mais de 5 para 1, tá vendo? Então ali ele vai ficar em torno de 4 para 1, 4 vezes o risco, se ele descer e acabar tirando a gente por aqui. Mas ao mesmo tempo a gente abre espaço para caso ele queira continuar na movimentação. Então, isso aí, pessoal. Vocês viram aí a posição. Foi nessa configuração aqui, né? Igual eu estava mostrando para vocês lá. Esse cenário ele tem um contexto interessante porque o mercado ele vem de uma estrutura de Wyckoff, né? Aqui eu estou nos 5 minutos, a gente pode subir lá para 1 hora. E a gente começa a entender o contexto. Olha só. No gráfico de 1 hora, a gente vê aqui toda uma estrutura lateral, que é isso aqui, ó. Essa estrutura lateral no gráfico de 1 hora é uma acumulação institucional. Então o mercado ele ficou aqui um tempão andando de maneira lateral, tá vendo? Ele fez uma captura de liquidez, que foi essa puxada para baixo, e depois ele vem impulsionando, fazendo exatamente essa tendência. Estruturas assim são estruturas de compras institucionais, né? O mercado ele reverte a tendência de baixa, anda de lado e reverte para alta, né? Então ele vem desenvolvendo esse movimento onde a estrutura lateral está aqui. Você vê que a resistência da estrutura, que é essa linha de cima, não segura o preço em momento algum, tá vendo? O mercado não se segura na região de resistência em momento nenhum. E o suporte, que é a linha de baixo, o mercado se segura ali demais, ele nem consegue chegar perto do nível de suporte, ele inclusive cria um suporte interno na estrutura, tá vendo? Muito comum de criar esse suporte interno quando a estrutura lateral tem muita pressão de demanda. Tá? Então, essa característica do mercado ficar furando a resistência várias vezes enquanto anda de lado e ele não consegue encostar no suporte, ele cria muitas das vezes até suporte interno, tá vendo? Dentro da lateralização ele começa a nivelar fundos. Isso é porque tem muita pressão de demanda e fraqueza de oferta nesses níveis de preço. Isso aqui é característica de acumulação. Estrutura de acumulação é uma estrutura de compras institucionais e tende a gerar tendência de alta no mercado, tá? Isso é bem interessante. Então, aqui, na hora que ele realmente vem e fura o suporte momentaneamente, normalmente já é a captura de liquidez. Ele ficou o processo inteiro sem nem conseguir encostar no suporte e do nada ele vem forte e fura o suporte. Captura de liquidez está induzindo os traders a vendas quando o mercado está pronto para subir, entendeu? Aí o mercado joga todo mundo para baixo, sendo que ele vai subir. Então isso é clássico no mercado, são micromanipulações, né? Essas capturas de liquidez são as micromanipulações que operar a favor disso daqui faz completamente a diferença. Então ele vem desenvolvendo. Aqui, se você for ver, vão tendo vários trades que a gente foi mapeando, né? Ó, aqui tem uma setinha, aqui tem outra setinha, aqui. Todas essas setinhas a gente mapeou aqui no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, né? Aqui todas as oportunidades em todos os mercados são desenhadas com antecedência. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, né? Bolsa americana, enfim. E aí, nesse movimento, vindo aqui agora nos 5 minutos, é daí que veio aquela compra, seguindo justamente essa tendência de alta, que é uma tendência de alta que vem de uma estrutura de acumulação, que gera justamente uma tendência de alta muito boa, e foi seguindo também a captura da liquidez, que foi aquele movimento. Então, ele gera toda essa tendência de contexto, né? É uma tendência sustentada, movimento de alta que faz muito sentido você pensar em seguir ele. E aí ele faz aqui uma configuração muito boa, que é uma estrutura de continuidade alta.
Olha só, ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Puxa forte para baixo, quebrando o fundo. Puxa forte para cima, renovando o máximo. Estrutura de continuidade alta. É desse jeito que se desenvolve ela. E aí toda estrutura de continuidade alta tem uma região nela que chama POI, que é uma região de demanda. Fica nessa puxada para baixo aqui, é mais ou menos ali que você acaba marcando a região. Então quando volta você tem compra, que é exatamente o que ele fez aqui. Tá vendo? Cria a estrutura, cria a região de demanda e aí testa se tem uma compra ali para seguir a tendência. Olha como é que entra a pressão, muito comum. Tá vendo? Olha só, a pressão de demanda que entrou logo na hora que encostou na região. E aí depois ele ficou dando uma enrolada aqui e aí foi desenvolvendo esse trade que eu mostrei para vocês acontecendo ali. Eu fechei ele um pouco mais embaixo, na hora que eu mostrei para vocês, se não me engano, tava ali $1.600 mais ou menos, tava dando um pouco próximo de pouco mais de 9 mil reais, né, mais ou menos, com a cotação do dólar. Eu fechei ele aqui, ó, na condução que eu falei que eu tinha feito. Tava para baixo desse fundo aqui, ó. Então nessa beliscada ele já tirou a gente e aí foi 1.200 e poucos dólares, vai dar 8 mil reais mais ou menos. Então, trade legal. Essa movimentação foi gerando várias outras compras aqui no meio do caminho muito interessantes. Inclusive, a gente foi mapeando isso tudo lá no time, né? Igual eu falei, olha só, isso aqui foi em aula, inclusive, a gente mapeou. Ó, o mercado pegando nessa região de demanda e criando estrutura de continuidade alta, a gente vai ter uma boa compra ali. Vai ficar, tá vendo esse cenário? Deixa eu tirar um print aqui pra gente dar uma olhada nele. Essa configuração tá bem bacana também. Vamos dar uma estudada nela aqui. Que é exatamente essa compra aqui, ó. Tá vendo? Tem a setinha ali, é porque a gente mapeou lá no time da Excelência Trade. Então, o que é essa região de demanda? É justamente no teste daquela compra que a gente fez, que foi aqui, no teste, que é onde está circulado, que foi onde a gente montou o trade, ele acabou criando outra estrutura de continuidade. Ó. 1, 2, 3, puxou fortíssimo para baixo, quebrando o fundo, e logo puxou para cima fortíssimo também, renovando o máximo. Então, isso aqui também é uma estrutura de continuidade. Naturalmente, nessa puxada para baixo, vai criar aqui o POI, que é uma região de demanda, que é essa que está marcada. Mas, o que aconteceu aqui nessa região e nessa região de diferente? Essa aqui de baixo foi onde a gente comprou aquela hora. O mercado veio testar ela muito rápido, né? Validou a região e logo veio testar. Aí você tem uma compra direto na região. Nesse caso, ele validou a região, que no caso é essa, e não veio testar. Ele foi embora lá para cima, tá vendo? Não teve teste na região. Ele tinha que ter voltado aqui o quanto antes para testar. Como ele demorou para testar, e ele foi testar lá na frente, ó, foi aqui que ele veio testar a região, aí quando o mercado demora muito para testar uma região de demanda ou de oferta, você precisa de uma validação, não dá para ficar entrando direto na região. Aqui no caso ele respeitou, mas não é tão eficiente, né? Você vai ver várias regiões sendo furadas pelo mercado por conta desse distanciamento na hora do teste. O teste tem que ser rápido, logo após a validação da região de oferta e demanda, que aí você já engata no movimento e participa dele. Participa de um movimento, inclusive, já existente. Aqui não, aqui o mercado enrolou muito. Nesse caso ia até funcionar se você entrasse direto na região, mas muitas das vezes é um erro de trade você entrar direto nesse tipo de região, porque grande parte das vezes o mercado pode ser que até passe direto pela região, porque ele distanciou muito, não fica tão assertivo. Regiões de oferta e demanda que são verdadeiramente boas, elas devem ser testadas rápido. Validou, testou. Se demorar muito para testar, o ideal é que ele traga algum tipo de validação. No caso, ele trouxe. A validação tem várias formas de validar, tá? Uma delas é essa. Ele pega na região, ele mostra que quer respeitar a região, mesmo tendo distanciado dela. Ele vem subindo, respeitando ela, e aí ele cria uma estrutura de continuidade. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima, renovando o máximo, tá vendo? Ele cria uma estrutura de continuidade a favor da região de demanda depois de já ter respeitado ela. Ou seja, isso aqui é uma validação, que é exatamente o que a gente tinha mapeado ali, que eu mostrei para vocês. Acabei de tirar o print aqui, só para a gente comparar lá, tá vendo? A gente tinha mapeado lá no time da Excelência Trade. Olha lá. Em cima do desenho que a gente fez, tá nítido, é só clicar e participar do movimento. Não tem como não pegar esse trade se você estiver olhando isso aqui acontecer, porque está desenhado ali, igual a gente faz em todos os ativos, todos os dias. Então ele cria a estrutura, cria o POI nela, que é aquela dinâmica, né, que é a regiãozinha de demanda, e aí você tem uma compra onde está circulado, que foi o teste logo depois de validar, tá vendo? Na hora que ele quebra esse topo, pessoal, nessa movimentação de alta, ele já validou, né? Ele faz isso daqui, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima, renovando o máximo. Na hora que ele renovou o máximo, por meio dessa movimentação, ele já validou a região de demanda aqui. O quanto antes ele buscar o teste é o ideal. Agora, se ele tivesse ido lá para cima,
e aí voltado para buscar o teste. Fica muito arriscado. Tem que entrar aqui rápido. Os testes têm que ser rápidos, entendeu? Esse é o ideal. Quando distancia, tem que validar. Então, ele vai fazendo vários aqui, tá vendo? Vai gerando várias compras, mas o principal que a gente tinha mapeado é essa daqui. Movimento bem legal. Agora aqui eu tenho um movimento onde o mercado ele passa por uma região de oferta. Desse jeito que eu falei, ele distancia um pouco da região e essa região está muito grande também, olha só. Aqui o mercado está caindo, ele faz 1, 2, 3 para baixo, aí dá essa agulhada para cima quebrando o topo e depois já puxa quebrando para baixo. As mínimas. Isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa, no caso. Mesma coisa, só que para baixo, tá vendo? Então ela vai criar uma região de oferta. Tudo isso aqui é uma região de oferta. Onde que marca? Principalmente essa puxada para cima, né? Aquela agulhada para cima que ele fez que veio quebrando o topo e logo depois de quebrar o topo já caiu quebrando as mínimas. Essa puxada para cima é normalmente aqui que a gente acaba marcando, tá vendo? O POI, que é a região, nesse caso o POI de oferta, né? Que é essa região. Então é uma região muito grande, tá vendo? Região muito grande. Se entrar aqui o stop vai ficar bem caro, porque a região é grande. Então, assim, a gente estava de olho lá no time, tem esse gap aberto, o mercado pode querer trabalhar para fechar. Lá no time a gente estava bastante de olho para vender nessa região, caso ele trouxesse validação. Então ele teria que vir caindo e validar as confirmações de venda, para a gente pensar em vendas. Ou então a gente estava esperando o principal, que era essa região ser rompida pelo preço. É o que a gente mais queria ver. E aí, olha só o que ele faz. Eu vou mostrar ali o estudo, né, disso aqui. Ele faz exatamente isso, ó. Olha lá, ele está rompendo a região, tá vendo? Aqui ele já está rompendo ela. Que é esse movimento, ó. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, renovando o máximo, estrutura de continuidade alta, rompendo a região de oferta. Isso é muito forte para compra, tá? O mercado mostra que não entrou a oferta aonde era para entrar a oferta, porque é uma região de oferta. Mostra então que a oferta não está tão presente nesses níveis de preço. E se não tem oferta nesses níveis de preço, nada impede o mercado de subir. A única coisa que impede o mercado de subir é a oferta. A oferta do outro lado. Se não tem oferta por aqui, se a gente tem um indício de que não tem oferta aqui, isso abre espaço para alta. Mas isso não é uma compra só por conta de ter furado a região. Ele tem que criar uma validação. Então ele cria aqui estrutura de continuidade alta, furando a região de oferta. Perfeito. Aí vai criar o POI de compra. Então, olha só o mapeamento disso aqui lá no time. Esse aqui foi exatamente ali, só para eu localizar. Ó. Ó, o pessoal todo pegando, tá vendo? Ó, o time todo pegando, movimentação, olha lá, gain. Olha lá. Todo mundo pegando, porque a gente desenhou aqui, olha só. Olha lá, exatamente isso. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ele pegar ali, estrutura de continuidade, POI de compra, furando justamente aquela região de oferta. Fechou? Então tá fazendo ali exatamente isso mesmo. Então a gente vai ter a compra na região de demanda para aproveitar o movimento de alta nesse contexto. Olha aí. Foi lá, testou bastante a região. Dando uma enrolada. E foi desenvolvendo bem. Baita movimento, uma relação risco-retorno bem alta. E um movimento desenhado ali, super simples de participar. Aqui eu já tenho outra configuração. Esse cenário aqui, ele já é uma configuração, pessoal, que a gente está indo a favor de uma captura de liquidez, mas não é uma captura de liquidez em estruturas laterais, igual eu mostrei ali para vocês. É uma captura de liquidez embaixo de fundo. Olha só, aqui eu estou nos 5 minutos, a gente tem uma tendência de alta bem grande, tá vendo? E o mercado fez aqui 1, 2, 3, bem nítido, bem expressivo nessa tendência de alta. Então, esse 1, 2, 3, naturalmente, o fundo aqui é um fundo válido. Essa estrutura de 1, 2, 3 é uma estrutura de liquidez, inclusive. Então, esse fundo aqui ele é um fundo de liquidez. O que seria isso? Embaixo desse fundo tende a entrar pressão de demanda institucional. Quando o mercado visita embaixo, ó, que ele está visitando embaixo do fundo, pode entrar então a qualquer momento pressão de demanda. Não significa que vai entrar, pode entrar. E aí, se você for ver aqui de perto, o que tem embaixo daquele fundo, a gente tem uma região de demanda ali também. Então, é uma liquidez de demanda e a gente tem também uma região de demanda lá, que é um POI muito bem configurado ali.
1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima. Então é aquele tipo de POI que o mercado testou rápido, no caso aqui, ó. Tá vendo? Gerou uma baita compra aqui nesse ponto, tá? Só comprar aqui, stop embaixo do fundo para aproveitar essa baita tendência de alta. Ele gerou uma compra muito boa, porém ainda é uma região de demanda. Mesmo ela já tendo sido testada brevemente, ainda é uma região de demanda. Inclusive tem a POC aqui, né, que é a região de grande volume concentrado, em cima da região de demanda. E tudo junto aqui por conta da liquidez, ó, que é a liquidez de demanda embaixo do fundo, lembra? A gente tem uma confluência aqui, um monte de indicador mostrando a possibilidade de que pode entrar demanda nessa região. E o mercado está ali. E aí o que você quer ver? Você quer ver entrar essa demanda, né? E ele trazer algum tipo de validação. A validação que ele traz: 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Ele cria uma estrutura de continuidade alta, tá vendo? Depois de pegar naquela região toda, respeitar, vem subindo e ainda confirma com estrutura de continuidade alta. Fica perfeito para validar. Você vai marcar um POI aqui, que é a região de demanda, e a gente vai ter compra nessa região. Stop embaixo da região para aproveitar o movimento de alta. Beleza? Então, lá, ele vai lá testar a região e vai gerando essa movimentação. Abriu até em gap, olha só, deu um gap aqui na movimentação e foi embora lá para cima. Então, deixa eu mostrar aqui o mapeamento desse movimento. Foi exatamente aqui, ó. A gente mapeando isso lá no time em detalhes. Olha só. Olha lá. Ele já estava pegando na região, que é aquela região de demanda, e já estava limpando a liquidez daquele fundo, aquela coisa toda. Ele tem que subir, mostrar que está respeitando a região, e a gente quer ver uma estrutura de continuidade alta ali. Olha lá. E a gente vai comprar no POI. Que é exatamente aqui mesmo. Olha lá. Tá vendo? Ele criou direitinho. Logo depois ali do desenho que a gente fez, evidente a movimentação. E aqui ele vai seguindo. Ele dá uma impulsionada grande, olha só, vai gerar outra compra boa ali. Ele impulsiona de maneira nítida, pode eventualmente estar corrigindo. Se ele começar a impulsionar de novo, ele potencialmente está fazendo o movimento mais clássico de todos no mercado, que é esse movimento de 1, 2, 3, né? Impulsiona na alta, corrige essa alta puxando para baixo e aí impulsiona de novo para cima, fazendo uma nova impulsão. Esse movimento é clássico, né? Topos e fundos ascendentes, movimento que o mercado faz frequentemente. Então, se ele começar a impulsionar de novo e criar a estrutura de continuidade alta, abre muito espaço para a gente ter compra na movimentação, nessa nova impulsão. A gente estava bastante de olho nisso lá também, lá no time da Excelência Trade. Olha só. Então, ele está fazendo isso, tá vendo? Até então, ele está nesse contexto. Impulsionou, corrigiu, está tentando começar a impulsionar de novo. Tem que ficar de olho aqui aonde que ele vai conseguir criar uma estrutura de continuidade boa diante desse movimento que está tentando se impulsionar. Não criou nada ainda. Tá vendo? Não criou nada ainda. Até caiu mais um pouco. Mas ainda está naquele potencial contexto. E aí já está até marcado ali, lá. Aonde que ele criou nítido. E olha só a gente mapeando isso em detalhes lá no time. Olha só. Então aqui foi um mapeamento que a gente fez logo depois daquele outro. Olha lá, ele fez aquele movimento de 1, 2, 3 para baixo, brevemente, mas estava com a possibilidade de fazer 1, 2, 3 para cima, né? Então na hora que ele vinha impulsionando, próximo do topo aqui, ó, tá vendo onde eu tô com o mouse? Próximo do topo ele cria estrutura de continuidade alta. É exatamente ali, ó. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada de perto. Você vê como que é simples de pegar o movimento. A parte mais fácil é pegar o movimento, tá? Porque tá desenhado ali, então é simples. Olha só. Próximo do topo ao topo. Estrutura de continuidade alta. Onde ele criou? Exatamente ali mesmo. É só comprar, por conta daquele movimento que eu falei com vocês. A possibilidade da impulsionada, entendeu? É muito comum ele fazer nessa região esse tipo de configuração. Olha lá, e tá nítido aqui a estrutura de continuidade. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Tá nítida, nítida. E aí o POI também fica nítido, que é essa região de demanda. Já está até circulado ali, ó.
a movimentação. Então é só comprar, participar de movimento de preço, bum, explodiu lá para cima. Movimento muito bom. Então, esses contextos, pessoal, são contextos que não são tão difíceis quando você entende o que você precisa ver no mercado, gasta energia e tempo em cima de configurações e técnicas que realmente são viradas de chave ali na sua tomada de decisão. Muita gente fica gastando tempo com técnicas que não representam muita coisa na sua tomada de decisão. Sabe? Tem um monte de técnicazinha, um monte de indicador, um monte de coisa que a gente coloca no gráfico muitas das vezes que a gente nem usa, sabe? Você começa a encher seu gráfico de coisas, encher seu gráfico de informação, fica tudo turvo ali e você nem consegue ver a movimentação do preço, que é o mais importante. Um monte de coisa que você nem usa às vezes, sabe? E aí na hora que você tá num tédiozinho ali, você vai e começa a pegar trade aleatório, não vale a pena. Então tem que deixar o gráfico limpo, focar em técnicas que realmente são ali extremamente importantes para a sua tomada de decisão, porque aí você vai criando experiência em cima dessas técnicas que realmente são importantes na tomada de decisão. Isso faz total diferença. O treinamento Excelência Trade, pessoal, ele está de vagas abertas, a gente faz todo um programa de formação completo lá, não é um curso, não é uma mentoria, é um programa de formação completa e totalmente diferente. Né? Tem um monte de live minha aqui no canal que você pode dar uma olhada. Tem o link aqui embaixo, na descrição tem um vídeo meu mostrando como funciona todo o programa de formação para você ver todo o trabalho que a gente faz lá, como que é totalmente diferenciado. Tem aqui o nosso ambiente de prática incluso, né? Que é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, onde todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente faz os mapeamentos com antecedência, fica tudo desenhado ali em todos os mercados, tá? Todos os dias. Mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas e a bolsa americana. Então eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias, deixo todos os pontos de compra e venda desenhados ali, é bem bacana. Tem aqui canal de mesa proprietária para o time discutir sobre, tem o canal dos mercados, chat, canal de dúvidas, onde eu mesmo respondo todas as suas dúvidas pessoalmente todos os dias, tá? É uma dinâmica bem diferente. Tem aqui a nossa parte de mentoria, né? Que naturalmente você tem acesso. A gente faz mentorias específicas sobre todos os temas técnicos. Então, a gente faz mentoria de SMC, que é o Smart Money Concept, que é uma teoria de mercado, técnica. A gente faz mentoria sobre o Wyckoff, mentoria sobre Elliott, mentoria sobre preço e volume, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile. Esses nomes todos são os nomes das teorias técnicas que a gente utiliza e reúne esses conceitos para construir bons operacionais. Então a gente estuda mentorias específicas sobre cada um desses temas para você se aprofundar mesmo e dominar esses conceitos. E tá tudo incluso, tá? Todas as mentorias é incluso. A gente faz todo o trabalho de mentalidade, comportamento psicológico voltado para o trade. São 6 capítulos só para essa parte mental, comportamental, para o desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, tá? Desenvolvimento de paciência, senso de responsabilidade, enfim, tem várias virtudes que o trader precisa desenvolver que representam mais de 70, 80% do resultado final de um profissional no mercado, tá? 20, 30% é técnica, o restante é toda essa parte mental, comportamental, que a maioria dos traders nunca fizeram nem de perto um trabalho disso, só busca técnica no mercado e aí absorve técnica, mas nunca consegue colocar em prática as técnicas que aprendeu, tá? Ao longo da jornada. Isso é clássico justamente por nunca ter feito um trabalho nessa parte mental e comportamental. Então a gente faz tudo isso aqui, materiais didáticos, né? Todas as aulas de todo o treinamento são acompanhadas por materiais didáticos, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vou mostrar um exemplo, tá vendo? Você recebe uma apostila completa, né? Mais de 800 páginas com esses materiais didáticos desse jeito aqui, ó, tudo desenhado. Toda aula que eu dou tem um material didático junto da aula para explicar tudo que eu estou abordando naquela aula específica, que toda aula tem, de todas as mentorias, mostrando tudo que eu estou abordando naquela aula, explicando por meio de desenhos. Então tem a aula, tem o material didático da aula, não tem como não aprender. Tem o treinamento inteiro já gravado lá no programa de formação e tem o treinamento inteiro ao vivo agora, que a gente acabou de começar a turma. Então tá num time bem legal para você entrar, dar uma olhada aqui no link da descrição. Tá com desconto bem legal, pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo lá no time da Excelência Trade, vai gostar demais de todo o processo. E o mais importante, não só gostar, como vai gerar grandes frutos no seu desenvolvimento. Agora, com relação ao vídeo que eu falei com vocês, nesse link da descrição tem um vídeo meu mostrando como funciona tudo dentro do treinamento, passo a passo, o programa de formação completo, que você tem acesso com tudo isso que eu estou falando, vários outros detalhes, e o nosso ambiente de prática é incluso por 1 ano, tá? Então você tem acesso vitalício à parte de mentoria e materiais didáticos, que é lá na Hotmart, que é onde eu mostrei ele para vocês, e tem acesso vitalício, tá? Aquilo ali,
bem interessante, porque aí você pode assistir as aulas com bastante calma, porque aquilo ali fica com você para sempre. E acesso por um ano liberado aqui no nosso ambiente de prática, tudo incluso, cara, com desconto de mais de R$ 1.000 que tá, porque a gente abriu turma agora, tá? Então vamos juntos, contem comigo, qualquer dúvida é só me chamar e me siga lá no Instagram também, qualquer coisa me chama por lá, beleza? Vamos juntos, pessoal. Fui, valeu!